Graças e paz a todos. Convido a todos a se colocarem em pé para nós estarmos adorando ao nosso Deus nessa noite. Vamos começar cantando Deus de Promessas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Diante do trono, diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta.
Graças te damos, Senhor, por esse dia, por mais esse culto, Senhor, que estamos prestando a Ti, Senhor, que o Senhor possa estar nos abençoando, o Senhor esteja abençoando a mensagem que será trazida, Senhor, que o Senhor possa estar falando de encontro aos nossos corações, Senhor. Nos abençoe, nos dirija, Senhor, e essa oração que te faço, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se aceitar? Quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha lá, a Gabizinha está lá de máscara, mas eu estou vendo a Gabi até dar risada. Toda alegre por estar na casa do Senhor, juntamente com os irmãos reunidos, adorando e agradecendo esse bondoso Deus. Eu tenho aqui alguns avisos. Amanhã, nós, MCM, Mulheres Cristãs em Missão, nós não teremos o nosso encontro de oração, tá bom? Amanhã nós teremos o segundo encontro online pelo Facebook, o encontro de mulheres da Abancesp. Então, eu já coloquei no grupo, amanhã eu vou pôr de novo, né? Que você possa estar participando também, se alegrando e aprendendo junto com as nossas irmãs da associação. Amanhã será transmitido pela igreja de Pirassununga, a segunda igreja em Pirassununga. Sexta-feira, encontro de oração, né, Marina, pelo grupo da igreja. Sábado nós temos o nosso encontro com as crianças, Lavine, a Lara, a Gabizinha, todas as crianças menores do nosso grupo, caminhando com Jesus. Quero aqui ressaltar mais uma vez a todas as mães, as crianças da Simone também, né? Todas as mães incentivam e compartilhem o seu celular com suas crianças para que assim elas possam estar aprendendo e ouvindo a história. E assim alegrando as tias, né, que com tanto carinho preparam as lições, que não é muito fácil, mas nós estamos aprendendo, né, Elô, Marina, a turminha aí. No domingo nós temos a Escola Bíblica Dominical, todos os jovens e adolescentes que estão aqui, olhe o recado. Próximo domingo às 9 horas, retornou domingo agora, então você seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical às 9 horas. Por enquanto, é só a classe de adultos aqui em cima e jovens e pré-adolescentes, né? Os que puderam vir para a classe. As crianças, nós estamos aguardando mais um pouquinho, visto que as nossas classes são pequenas e eles não conseguem, né, Vilane, ficar de máscara. Então, nós estamos aguardando um pouquinho mais. Se você ainda não compartilhou, não pôde colaborar ainda com a campanha do piso, ainda dá tempo, tá bom? Que você possa estar compartilhando, contribuindo, ofertando com muita alegria. Nós estaremos fazendo a leitura do Salmo 133. Gostaria que os irmãos estivessem abrindo. Salmos 133. Vamos lá?
Salmo 133, versículo 1. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Que nós, Igreja Monte Cristo, que nós possamos a cada dia mais e mais ser agradáveis e estarmos todos juntos, unidos em comunhão na presença do nosso Deus. Graças a Deus, igreja, irmãos e irmãs, que o Senhor continue sendo adorado e louvado, né? Quando eu canto essa música Coroamos, eu sempre me lembro, né, que é um erro aí teológico, porque Cristo já está coroado, né? Mas eu penso que se nós pensarmos de um modo diferente e entendermos que nós reconhecemos essa coroa, ou seja, que Cristo é Rei, então nós podemos cantar Coroamos, né? No sentido de reconhecimento daquilo que Cristo é, daquilo que verdadeiramente Ele, o estado, né? A condição que Ele está neste momento como Rei de todas as coisas, Rei da Igreja. Nós estamos chegando perto do final do livro de Atos, né? O livro de Atos, a partir do capítulo 21, 22, você começa a perceber que é o momento onde Paulo está preso, ele é levado para lá, ele é levado para cá, com a possibilidade de ser solto, e de repente ele não é solto, ele continua preso. E quando nós chegamos no capítulo 26, e eu quero que você dê uma olhada no versículo 24, capítulo 26 de Atos, versículo 24. Enquanto Paulo fazia desse modo a sua defesa, Festo disse em alta voz: Estás louco, Paulo, as muitas letras te levaram à loucura. Mas Paulo disse: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, estou dizendo palavras verdadeiras e de perfeito juízo, porque o rei, diante de quem falo com liberdade, sabe dessas coisas. Não creio que algo disso lhe seja desconhecido, porque essas coisas não aconteceram em algum canto às escondidas. Crês nos profetas, ó rei Agripa? Sei que crês. Agripa disse a Paulo: Por pouco me convences a me tornar cristão. Paulo respondeu: Quisera Deus que por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos os que hoje me ouvem, se tornassem iguais a mim, com exceção destas algemas. E o rei levantou-se, bem como o governador e Berenice, e os que com eles estavam sentados, e retirando-se, dizia uns aos outros: Este homem não fez nada digno de morte ou prisão. Então Agripa disse a Festo: Este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Quando nós pensamos em alguém preso, quando a gente começa a imaginar alguém com tantas acusações, automaticamente a gente imagina uma pessoa em qual estado emocional, em qual estado, né, ela se encontra depois de já ter passado quase mais de 2 anos preso, né? Ainda ele não havia ido a Roma, ele não havia sido direcionado a Roma, né? Você imagina então o homem sendo preso, ele preso injustamente, com acusações que não eram verdadeiras, e agora tendo que se defender o tempo todo dessas acusações, onde verdadeiramente o próprio Festo e o próprio Agripa, né, reconhecem que não há culpa nele, né? Não há erro digno de prisão ou até mesmo de morte. Então você imagina como, né, uma pessoa sendo acusada, passando por tudo isso, qual seria o estado emocional dessa pessoa, né? Você consegue imaginar? Quem que consegue imaginar qual seria o estado dessa pessoa depois de tanta dificuldade, de tanta luta, de tanto problema, e alguém ainda tendo que se defender dessas acusações? O que vocês acham? Se nos dias atuais, nos nossos dias, revoltado, bravo, alguém mais? Fragilizado, deprimido. O que, Cris?
debilitado. Isso é normal, né, Vivi? Uma pessoa sendo acusada, presa, toda essa situação, né? Estar fraco, revoltada, debilitada, normal para o ser humano. Seria o certo para ele. Seria o correto, né? Seria o resultado normal de tanta coisa que um homem, né, que passou por tudo que já passou, né, e ainda tendo que se defender. Eu penso sempre na defesa, né? Tem que ficar falando a mesma coisa para provar o quê? A própria inocência, né? Para provar, para mostrar que nenhuma culpa ele tinha, e até mesmo de tal ponto de ser acusado para ser preso e inclusive para ser morto. Você vai lembrar aí no capítulo anterior, né, que há um planejamento, né, 2 anos antes, há um planejamento ali dos judeus, ali de Jerusalém, que vão, agora esqueci o local, que vão até onde Paulo está preso, né, e ali eles querem fazer um esquema para que ele possa ser apresentado para esses judeus, mas quando ele fosse apresentado para os judeus, esses homens iam cercar ele e dar uma surra nele até a morte. Esse era o planejamento que havia, né? Ele só foi salvo por causa do seu sobrinho, né? O filho da sua irmã ouviu a trama desses judeus, foi lá na prisão, né? Porque o próprio, aquele que prendeu ele, né, o do exército romano, falou assim: olha, não impeça de ele receber os seus, de ser cuidado pelos seus. Então Paulo estava preso, mas seus familiares podiam visitar e podiam até levar alimento e tal. Então foi uma prisão meio que branda, né? Então ali o sobrinho chegou nele e falou assim: olha, não deixa, não vá com essa questão de ser apresentado, porque eles vão te matar lá. E aí então ele manda o sobrinho falar pro carcereiro, né, pro cara que é o responsável, e aí o carcereiro então encaminha Paulo para onde ele está aqui. Então depois de 2 anos ele continua preso, livre por enquanto, né, das ameaças dos judeus, não está morto, né, mas com certeza, né, estar fragilizado, estar debilitado, estar deprimido, estar fraco, revoltado, bravo com toda aquela situação, seria a resposta ou a condição que uma pessoa, depois de ter passado por tudo isso, ele poderia estar. Seria normal. Eu gosto de sempre lembrar: não vamos julgar as atitudes desses homens, não vamos julgar a atitude de Elimeleque, que tomou ali a sua família e levou para Moabe porque estava com fome, né? Então não julguei nada, Elimeleque pecou, foi lá. Não, ele foi porque ele tinha fome, tinha falta de comida em Israel, ele foi procurar comida em Moabe. Então não vamos julgar aqui também, né, se a condição de Paulo, a condição do seu estado estivesse nessas condições. Mas por que não está? Por que Paulo não está revoltado? Que seria o normal. Por que Paulo não está deprimido? Porque seria o normal. Por que ele não está debilitado, fragilizado, cabisbaixo, reclamão? Ele era diferente de nós? Ele conheceu um Cristo diferente do nosso? Ele recebeu uma porção do Espírito Santo mais do que a gente? Ele tinha algumas características superiores a nós mesmos? Talvez ele fosse alguém espiritualmente acima, mais elevado do que nós? Não, claro que não, né? Paulo era exatamente como a gente, Paulo era exatamente como eu e como você. Mas a época de Paulo que vivia era uma época diferente da nossa, sim, mas havia os problemas, né, talvez diferentes, mas são os mesmos problemas que temos hoje, né? E ainda era pior, que Paulo ainda podia ser preso e podia ser acusado, inclusive correr o risco de morte por coisas que não havia feito. Qual é o segredo desse homem? O que fez a diferença nesse homem diante dessa situação? Que mesmo naquela situação, a sua defesa ali diante de Festo, o governador, que é o que realmente manda, Agripa, o Herodes, Agripa II, filho do Herodes, né? Agripa I, filho e neto do Herodes o Grande, tá? Esse Agripa não mandava nada, né? Era só uma questão de posicionamento ali como rei ali entre os judeus, mas quem mandava mesmo era o governador, era Festo, tá? E mesmo ali,
que Paulo vai demonstrar para eles com a resposta que Festo dá? Você está louco. As muitas palavras te fazem delirar. Ele diz: não estou louco. Não estou louco. Né? Não estou louco. Tá? Por que eles se impressionaram com essa defesa ou com esse discurso de Paulo? O que está acontecendo na vida desse homem para que esse homem pudesse estar nessas condições? Ora, o próprio capítulo 26 nos dá uma direção do porquê Paulo não estava numa situação que seria normal depois de ter passado por 2 anos de prisão, de ter sido acusado e ainda estar preso. Tá? Seria o normal, mas ele não está. Por quê? Por quê? Dá uma olhada ali no versículo 12. Numa dessas vezes, que vezes? Se você olhar o versículo 11, todo o capítulo 26 ali, Paulo está contando a história para Agripa e para Festo, né? Como era a vida dele antes e depois da sua conversão. Ele vai dizer que ele andava junto com os judeus, praticando os ritos da lei. Ele era um fariseu, crendo na lei, crendo nos profetas, fazendo todo o seu papel religioso, tá? E ele era um homem tão firme com isso, acreditava tão nesse aspecto da fé judaica, que ele chega a entender que os do caminho, ou seja, aqueles cristãos, aqueles que professavam ter Cristo, tá? Ele vai querer matá-los. Ele entendia que os cristãos eram inimigos da lei, eram inimigos de Moisés, inimigos da fé judaica. E ele então era tão envolvido, tão fiel à fé judaica, que ele simplesmente se torna alguém que quer matar esses cristãos, ou mesmo prendê-los. E muitos, não apenas Estevão, se você vai ler aí, você vai perceber isso, não apenas Estevão, mas muitos cristãos foram mortos, e Paulo dizendo assim: isso mesmo, ele merece ser morto. Consentia na morte de Estevão, e ele aqui afirma que ele consentiu na morte de outros cristãos durante a sua vida ali de perseguidor. E ali então, durante essas vezes, no versículo 12, numa dessas vezes que ele estava atrás, querendo prender, matar os cristãos, fui para Damasco, munido de autoridade dos principais sacerdotes e comissionado por eles. Ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que brilhava mais do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia na língua dos hebreus: Saulo, Saulo, por que me persegues? É inútil resistires ao aguilhão. Talvez a sua versão esteja recalcitrades, contra o aguilhão. Eu disse: quem é, Senhor? O Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te fazer servo e testemunha, tanto das coisas que vistes de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Eu te livrarei deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Portanto, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, pelo contrário, anunciei primeiramente aos que estão em Damasco, e depois em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras próprias de arrependimento. Por causa disso, os judeus me prenderam no templo e procuram matar-me. Mas tenho alcançado o auxílio da parte de Deus, e até hoje continuo testemunhando tanto a gente comum como a pessoas influentes, não dizendo nada senão os que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, isto é, como Cristo deveria sofrer e como ele seria o primeiro que, pela ressurreição dos mortos, anunciaria luz a este povo e também aos gentios. Vocês entenderam o que Paulo fala ali?
A gente não sei, a gente não consegue captar, lendo apenas, o estado, a emoção de Paulo estar falando sobre tudo isso. Eu tentei aqui reproduzir o que eu penso, como Paulo falou a respeito de Cristo Jesus, de sua conversão, do chamamento, daquilo que Cristo mostrou para ele, daquilo que ele haveria de fazer, daquilo que ele teria que enfrentar lá na frente. Por isso que eu li dessa forma, porque logo depois o rei vai dizer assim: para Paulo, muita letra faz delirar. Paulo não estava falando assim: então, a minha vida foi assim, minha vida eu estava ali, aí de repente, aí aconteceu lá, comecei a ir ali, aí apareceu Jesus, aí eu comecei a ir frequentar, fazer parte daquilo e tal, e assim, foi acontecendo as coisas, e eu estou aqui. Há uma diferença muito grande, do estado emocional de alguém que fala dessa forma, do estado emocional que Paulo está falando aqui. Muitas vezes nós também somos convocados a testemunhar deste Evangelho. Muitas vezes nós somos convocados a falar de Jesus Cristo, a falar daquilo que Ele é. E eu tenho sempre dito que se você quer ter uma vida empolgada com Cristo, conheça esse Cristo, conheça Jesus Cristo, se aproxime dele, ande com ele, faça aquilo que ele realmente quer que você faça, pois aí você vai ter uma vida empolgante com Jesus, aí você vai entender o que é verdadeiramente viver uma vida cristã frutífera, acelerada, avivada. Quanto mais você se aproximar de Cristo, mais você vai estar emocionalmente envolvido com Cristo e com a sua palavra. E o que Paulo está dizendo aqui dá mostras daquilo que é estar envolvido, de tal ponto que depois de ele estar falando tudo aquilo, o rei ali fala assim: Paulo, para, você está falando demais. Você está falando uma coisa atrás da outra, você está acelerado, você está aí empolgado com tudo isso. E ele fala: não estou louco não. Eu não estou louco, sabe por quê? Porque o que aconteceu comigo foi real. O meu encontro com Jesus é uma realidade do qual eu conto e reconto quantas vezes forem necessárias. Porque estar naquele momento e encontrar com Cristo naquele caminho para Damasco ao meio-dia foi um momento que marcou completamente a minha vida, e por causa dessa marca ou desse momento marcante é que eu faço o que eu faço. Ele não está empolgado porque Cristo estava lhe abençoando. Ele não estava empolgado porque Cristo estava fazendo com que milagres acontecessem na vida dele. Ele não está empolgado porque Cristo estava dando as coisas que Paulo tanto queria e tanto pedia para Deus. Ele estava empolgado e ele morreu empolgado porque ele sabia quem era Cristo e o que Cristo havia feito por ele. E a certeza que mesmo que a vida dele terminasse naquele momento, a certeza da ressurreição. Para estar nessa condição, nada mais nós podemos fazer do que se aproximar de Cristo. E se aproximar de Cristo é justamente entender e saber quem Ele é. Quem é Jesus? Se alguém chegasse para você e perguntasse: tá, por que te prenderam? Por que você apanhou? Quem é esse que você está falando aí? O que você falaria de Jesus? Qual seria a sua resposta se você fosse questionado em relação a quem é Jesus? Jesus é aquele que me salvou. Só isso. Você percebe que Paulo diz que Jesus não apenas o livrou, dando-lhe salvação, mas livrou, tirando ele das garras de Satanás. Paulo não diz apenas que Jesus salvou e deu a certeza de uma eternidade.
Mas Paulo diz: Ele me salvou e me colocou para fazer a sua vontade, o seu querer. Eu sempre entendo Paulo sem razão de vida até o meio-dia daquele dia, quando ele estava indo para Damasco. A vida dele era sem graça, sem razão de ser. Mas a partir do momento que ele conheceu a Cristo, ele entendeu o que é verdadeiramente ser ou ter uma vida que vale a pena. Estar envolvido e fazendo o quê? A vontade de Deus. Então Paulo não diz apenas ao tipo: Jesus é aquele que morreu na cruz e ele pagou os meus pecados. Não, ele diz: Jesus morreu na cruz, ele pagou pelos meus pecados, me libertou das garras de Satanás, me levou para o reino dos céus, me deu a garantia de que eu serviria a Ele, que eu seria uma testemunha deste Evangelho, que eu também conheço, e que além disso me deu a certeza da ressurreição entre os mortos. Estar empolgado ou estar envolvido dessa maneira, a tal ponto que mesmo ter passado por tudo isso e não estar cabisbaixo, só pode alguém estar assim se realmente sabe quem é Jesus e sabe o que realmente é estar envolvido com a sua obra, com o seu querer, testemunhando e mostrando que verdadeiramente Cristo faz a diferença na vida de alguém, que esse alguém que teve um encontro com Cristo. Aquele nosso irmão, né, se a gente pode chamar de irmão da Adventista do Sétimo Dia, que até o Nelson citou, né, dizendo da conversão de antigamente, como é a conversão de hoje. Há uma mudança drástica na conversão de antigamente com a conversão de hoje. A conversão de antigamente havia uma grande mudança na vida da pessoa. A conversão de hoje, ela simplesmente deixa, né, de frequentar uma religião e passa a frequentar outra. Mas a vida continua do mesmo jeito. Quando nós conhecemos a Cristo, quando nós nos envolvemos verdadeiramente com Ele, não há prisão, não há perigo de morte, não há acusação que nos leve para ficar de cabeça para baixo. Quando conhecemos verdadeiramente aquilo que Cristo fez por mim, fez por você, quando a igreja entende quem é Jesus e o que Ele fez por nós, o nosso testemunho vai ser empolgante, o nosso testemunho vai ser impactante, mesmo estando em uma condição totalmente adversa e complicada das nossas vidas. Você já percebeu que quando alguém é muito crente mesmo, que conhece a Cristo e está no leito de morte, ele evangeliza os enfermeiros, ele evangeliza o médico, ele evangeliza a pessoa que entra no quarto para varrer o chão, porque ele está ali como Silas e Paulo na prisão, começa a cantar louvores, começa a adorar o Senhor, está com a Bíblia do lado, ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que ele está nos últimos dias, mas mesmo assim, a vida dele, o testemunho dele é empolgante, porque ele sabe quem é Cristo, e ele sabe o que Cristo fez por ele, e a garantia que Cristo deu a ele sobre a questão da ressurreição. Quando o crente é mais ou menos, ele está no leito de morte, ele não evangeliza ninguém, porque a vida dele é como se fosse água e açúcar, ou sem sal. Ele nunca se empolgou com o Evangelho, ele nunca se empolgou com aquilo que Cristo fez por ele, ele nunca se empolgou de entender que ele está dentro do plano de Deus como testemunha deste reino de Deus. Então, portanto, a própria ressurreição é um negócio que não tem muito sentido para ele, e automaticamente ele não consegue levar o Evangelho às enfermeiras, aos médicos, ao varredor ali, a pessoa que limpa o quarto, pessoas que o visitam durante aquele momento de leito, de doença. Quando que nós vamos nos empolgar com Cristo? Quando que nós verdadeiramente vamos estar tão envolvidos com o Evangelho que nossas bocas, ao invés de reclamar, ao invés de questionar, nós vamos então testemunhar e mostrar quem é Cristo? Somente quando nós entendemos aquilo que Cristo fez por nós e darmos o devido valor, quem Ele é, e a certeza daquilo que Ele prometeu, que é a ressurreição.
Somente assim. Eu não consigo imaginar um outro meio, eu não consigo pensar em outro método, porque os métodos, eles sempre funcionam por um tempo. Os métodos têm data de início e têm data de validade. É como aquele Danone, aquele iogurte que você compra lá no supermercado e olha lá, data de fabricação e data de validade. Os métodos, os meios humanos, eles têm início e têm fim. Mas conhecer a Cristo tem apenas um começo, que é no dia da nossa conversão, mas não tem data de validade. Porque nós, quando estamos envolvidos com Cristo, nós não dependemos dos métodos, não dependemos dos meios humanos para viver uma vida empolgada, para viver uma vida que realmente possa testemunhar daquilo que Cristo fez por nós. Quando nós entendemos quem é Cristo e temos condições plausíveis de falar o que Cristo fez. Quando alguém chegar para você e falar assim, tá, quem é esse Jesus? As pessoas estão sempre perguntando para você. Se você disser que Jesus é aquele que vai te dar uma bênção, você não conhece a Jesus. Se você acha que Jesus é aquele que vai fazer o teu propósito acontecer na tua vida, você não conhece Jesus. Se você acha que Cristo vai contemplar os teus sonhos, você não conhece a Jesus Cristo ainda. Porque Jesus Cristo não é aquele que contempla sonhos. Jesus Cristo não é aquele que derrama bênçãos. Jesus Cristo não é aquele que resolve os nossos problemas particulares. Ele faz isso se Ele quiser, se estiver dentro do seu propósito. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E mesmo sendo tudo isso, Ele derramou o sangue por cada um de nós, cumprindo assim toda a lei, fazendo com que nós nos tornássemos agradáveis aos olhos de Deus, porque em nós foi derramado o sangue dele, porque em nós recebemos a remissão dos pecados, porque nós temos a certeza que estamos inseridos dentro do seu plano. O Anthony nunca passou por isso. Eu cheguei muito próximo disso, Anthony. Mas talvez aqui alguns já passaram por isso, homens. Na hora de formar os times de futebol, tira lá par ímpar, eu escolho primeiro. Aí eu vou escolher Anthony, do meu lado. Aí o outro escolhe o Taylor. Só vai escolhendo os bons. Vai ficando quem por último? Vai ficando quem por último? Os ruins, né? Entendeu? Gente, está na cara que aquele que ficou por último não fazia parte dos planos daquele que estava escolhendo o time. É verdade ou não é? Então ficou dois assim, né? Um sem perna e o outro sem a outra perna. Então vai para esse time e vai para outro time. Tipo assim, café com açúcar, né? Não, café com leite. A gente tinha essa expressão na nossa mocidade, café com leite. Põe no seu time. Fica lá na frente e de repente a bola bate no você e entra. Fica lá. Às vezes a gente quer dar até os gols de brilho para o time adversário. Isso significa que aqueles que não têm uma capacidade, uma habilidade futebolística, estavam fora dos planos daquele que estava escolhendo o time. Quando nós conhecemos a Cristo e conhecemos aquilo que Ele fez, é estar dentro dos planos do maior de todos. É Ele estar chamando você, não esperando você ficar por último e tipo assim, você sobrou, agora não tem jeito, você tem que vir para o meu time. Não. Ele te escolheu para você ser titular. O time do Senhor não tem camisa 8, 7, 6, é todo mundo camisa 10, é tudo craque. Porque Ele conta com todos aqueles que foram chamados por Ele. Somente quando a gente entende isso, de que nós estamos inseridos dentro do reino dEle, para fazer a vontade dEle, é que a gente vai se empolgar com a obra dEle e consequentemente nós vamos testemunhar daquilo que Ele fez para nós. Deus nos ajude, nos abençoe a entender aquilo que Cristo fez. Que possamos entender e assimilar essa questão de estar inserido dentro do reino
E estar inserido dentro do reino não é viver uma vida boa e farta, porque Paulo não teve uma vida boa e farta, não teve uma vida de sucesso, mas ele entendeu que tudo aquilo que aconteceu, ainda que fossem momentos ruins e terríveis, ainda ele não sofreu um naufrágio, ainda ele não foi picado por cobra, tá? Ainda ele não chegou até Roma, ainda ele não ficou lá na cadeia de Roma, ele está ainda ali, nem pegou o navio ainda em direção a Roma. Mas o que ele faz, mesmo estando e enfrentando tudo isso, é entender quem era Cristo, com quem ele havia se envolvido, que era com o reino de Deus, e a certeza de sua própria ressurreição. Somente assim, a igreja de Jesus, eu e você, daremos um testemunho impactante, um testemunho empolgado para aqueles que não conhecem a Cristo. Espero que quando você estiver falando de Cristo, assim como você fala do teu time de futebol, assim como você fala da sua bicicleta, assim como você fala da sua faculdade, da sua moto, eu espero que as pessoas cheguem e falem assim: para, você só fala disso, você está falando demais disso. Você só fala de Jesus, você só fala daquilo que Ele fez, você só fala daquilo que você é no reino dEle, você só fala da certeza da ressurreição, você não tem outro assunto? Não, eu tenho outros assuntos. Eu consigo falar de bicicleta, eu consigo falar de futebol, eu consigo falar de política, eu consigo falar de vários assuntos. Mas o que realmente importa e o que realmente vale a pena a falar de uma maneira empolgada é do Evangelho de Cristo, é do Evangelho que me salvou, que me envolveu e que me deu a garantia da ressurreição. Somente assim é que nós nos empolgaremos a falar de Cristo e as pessoas reconhecerão verdadeiramente que Cristo fez a diferença em nossas vidas. Feche um pouquinho os seus olhos. Faz um tempo, né? Fazem 6 meses. Continua com os olhos fechados. Não olha para o lado, não olha para lugar nenhum. Eu quero que você faça apenas uma reflexão, apenas um momento assim de você pensar no estado da sua vida em relação ao reino de Deus. Ah, pastor, mas eu vou na igreja, eu sou crente. Ninguém está duvidando disso. Mas o que eu estou te falando é para você fazer uma análise, meditar como tem sido esse envolvimento com o Evangelho, com o reino de Deus, essa certeza, além da salvação, da sua própria ressurreição. E quantas pessoas têm sido impactadas? Ou quantas pessoas chegam para você e falam assim: para, você está louco, você falando demais, você está delirando, porque você só fala de Jesus, você só fala daquilo que Ele fez, você só fala disso, você não tem outro assunto? Quantas pessoas chegaram e falaram para você: puxa, você realmente conhece esse Cristo, realmente você conhece a Jesus? Pai, nós te agradecemos e te louvamos, a Deus, por vida de homens e de mulheres que fizeram a diferença, levando o Evangelho adiante. Se nós estamos aqui é porque no passado, ó Deus, pessoas falaram empolgadamente daquilo que Cristo fez na vida delas para nós. Obrigado, ó Deus, por causa desses testemunhos nós conhecemos a Cristo, conhecemos o Senhor e assim recebemos o perdão dos nossos pecados e a certeza da eternidade. Obrigado, Pai. Obrigado, porque se não fosse assim, nós continuaríamos mortos nos nossos pecados, nas garras de Satanás, presos a uma sociedade corrupta e fazendo parte dessa mesma sociedade. Mas o Senhor nos tirou, nos transportou para o Teu reino, para sermos cidadãos dos céus, moradores da eternidade ao Teu lado, Pai. Quero te agradecer, Senhor, porque o Evangelho fez tudo isso na minha vida. Aquele sangue derramado do Seu Filho
fez tudo isso em um homem como eu, que nunca mereceu absolutamente nada do Senhor. Obrigado, Pai, por esta graça que eu não consigo mensurar o tamanho e a quantidade desta graça sobre a minha vida. Eu quero lhe rogar, a Deus, pelas nossas vidas aqui presentes, e diante daquilo que nós ouvimos, o que nós temos feito, Pai, Tu conheces as nossas vidas. Tu sabes, ó Deus, como nós temos testemunhado, como tem sido, se nós estamos vivendo de uma maneira empolgada ou de uma maneira que falta empolgação, que falta vida com o Senhor. Tu conheces cada um de nós, e eu peço para que o Senhor esteja agindo, iluminando, abrindo o coração, quebrando as barreiras, derrubando paradigmas, fazendo tudo o que é necessário, Deus, e que nós assim nos comprometamos, nos envolvamos e nos empolguemos com o próprio Evangelho de Cristo, para que através de nós vidas se convertam a Cristo, como um dia nós nos convertemos. Eu te oro, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os avisos foram dados. Nós estamos ainda na campanha, logo nós já vamos fazer essa parte aqui, né? Tenha um pouco de paciência, e assim a gente vai voltando pouco a pouco. Domingo, eu quero fazer um convite para você que ainda não veio de domingo à noite. Pastor, mas tem espaço? Tem, tá? A gente consegue colocar um pouquinho mais de pessoas. Você só precisa me dar o seu nome, confirmar a sua presença ali no grupo, para que eu tenha um número, né, de pessoas que vão estar, tá? Nós não podemos receber 30 pessoas no domingo à noite, porque nós fazemos o culto lá embaixo. Mas você que não veio e quer participar, venha. E você que está vindo, continue participando, tá? E que, agora, se você tem receio, se você ainda está com o pé atrás, se você tem que se cuidar mesmo, você tem que continuar usando máscara, você tem que continuar se cumprimentando da forma que você está. Hoje, nas últimas 24 horas, registraram 854 pessoas que morreram por causa desse coronavírus no Brasil. Então o negócio não acabou. Não pense você que tudo acabou. Não acabou, não acabou. Nós estamos ainda passando, diminuiu, e por isso que nós estamos nessa situação. Então nós devemos continuar se cuidando. Mas se você, se cuida e tem a coragem, vamos dizer assim, de participar, venha, como você veio hoje, tá bom? Deus abençoe a todos. Com 3 toques de cotovelo, nós estamos encerrados o culto dessa noite. Deus abençoe e um ótimo fim de semana para cada um de nós.